Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar com você a partir de agora com Atualidades Pampa. Todo o estado do Rio Grande do Sul, nós vamos estar conversando com vocês, toda a nossa equipe, a nossa bancada, formada por comentaristas, com bom humor, com descontração. Vamos passando as notícias que marcaram este dia. O pedido de bloqueio imediato, né, dos bens da JBS, de seus responsáveis, um pedido feito pela Advocacia Geral da União, que foi feito ao Tribunal de Contas, né? Vamos falar sobre isso. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte denunciou ex-presidentes da Câmara dos Deputados, Henrique Alves e Eduardo Cunha, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Isso sem falar nas acusações de Funaro, Lúcio Funaro, doleiro Lúcio Funaro, que continua acusando enfaticamente o senhor presidente Michel Temer de ser o chefe de distribuição de dinheiro, agora desta vez desviado da Caixa Econômica Federal. Quer dizer, não tem boa alguma. Falando em não ter boa, alguém ontem e hoje também fez algum comentário assim: eu não vejo, acontecem as denúncias, está cada vez pior tudo isso que está acontecendo na política, e eu não vejo, é um silêncio total, não ouço bater em panelas, as pessoas não saem para a rua, não vão para as avenidas, não pedem nada como fizeram antigamente. Onde estão os integrantes do MBL, do movimento? Pois eu quero dizer para vocês que alguns deles estão aqui em Porto Alegre e foram presos, foram levados para a delegacia após uma briga durante um protesto aqui em Porto Alegre. Entre eles, vocês que entendem disso mais do que eu, o youtuber Arthur Moledo Duval, do canal Mamãe Falei. Isso porque houve um protesto, houve uma manifestação no final da tarde, início da noite, no dia de hoje, e deu confusão, uma briga envolvendo 3 pessoas do MBL e servidores públicos municipais que realizavam uma manifestação em frente à Prefeitura de Porto Alegre. Aliás, uma quarta-feira, um dia 21 de junho de 2017, que começou muito cedo hoje, com um incêndio que consumiu completamente 3 lojas na Avenida Azenha e que fez com que todas as unidades do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre se acorressem ao local já às 5h30 da manhã. Foi um incêndio de grandes proporções. As portas fechadas. As portas fechadas. Tiveram dificuldade por Tiveram isso, fechada, dificuldade, grades. As lojas têm uma frente estreita, mas elas são longas. E o fato de serem longas, a parte de trás das lojas são vizinhas de um prédio na rua atrás, né? E também de um posto de combustíveis. Então, o pânico foi muito grande hoje pela manhã. Foi tudo, olha, vocês têm as imagens aí que nós usamos hoje, já mostramos agora há pouco no nosso Jornal da Pampa, para os senhores terem ideia da dimensão que foi tudo isso. E aí pode-se associar a isso as casas já mais antigas. O sistema elétrico. É o sistema elétrico, constatado pelos bombeiros que foram tentar verificar qual a causa do incêndio. As lojas sem PPCI, então nada, tudo com madeirame no teto, né? Exatamente. Menos da metade dos prédios e estabelecimentos comerciais tem PPCI. Enquanto não organizarem aquela bagunça lá, ninguém vai ter. E o incêndio que repercutiu no trânsito da Avenida Azenha drasticamente até o fim do dia, né? Porque foi... Congestionou tudo ali. A Azenha parada E a Oscar Pereira, E a Oscar Pereira, porque junta era tudo, necessário, né? É o miolo todo, né? Era necessário. Algumas lojas, elas atravessavam o Oscar Pereira, né? Tinham dos dois lados entrada. Sim, são essas que incendiaram, elas tinham, é isso que eu estou dizendo, elas tinham frente para a Azenha e fundos para Oscar Pereira. Isso. E aí é o que deu o problema e o pânico imediato de que pegasse o posto de combustíveis que tem com garagem, né? Que pegasse os fundos que tem o posto de combustíveis. Tudo é coladinho ali, né? Colado. Vai pegando, vai... E as chamas altas. Altíssimas mesmo. Porque uma das lojas, né? Uma das lojas era só de flores e enfeites, flores certamente muito plástico, muito papel. Foi assustador. Mas o Corpo de Bombeiros, como sempre, eficiente,
Plástico é combustível para qualquer incêndio. Complicado para as pessoas, né? A crise que já está instalada no Brasil, no comércio, aí perde estoque, tem esse prejuízo todo. É difícil de se recuperar depois de tudo isso. Não, e agora rezar para que o seguro pague, né? Não deve ter. Mas será que tinham? Olha. E parece que uma das lojas não tinha seguro. Olha, na hora de fazer o seguro é uma beleza. Na hora de Verificação, sinistro. Eu tenho um caso no meu escritório, inacreditável. O rapaz, cliente de um banco, lá em Cachoeirinha o caso. O rapaz é cliente de um banco e o banco... Não, o senhor tem que fazer seguro, porque o financiamento, porque não sei o quê, porque o senhor tem conta, tá bom. Aí fez seguro da casinha dele, uma casinha modesta, coisa e tal, Rapaz, situação financeira difícil, mas fez seguro de incêndio da casa, 50 e pouco, 60 reais por mês, coisa e tal. E a casa dele pegou fogo. Não tinha ninguém em casa, a casa dele pegou fogo. Aí o seguro foi lá e disse, olha, nós não vamos pagar porque você não tinha relógio. Aí ele disse, sim, não tinha relógio porque a luz estava cortada, eu estou sem dinheiro. Tu já contou essa história. Eu estou quebradão, eu estou sem dinheiro. Aí simplesmente decidiram não pagar. Porque a seguradora pensa assim, a pessoa modesta... Não vai levar em nada. Não vai nem arrumar advogado para fazer. Pois eu vou advogar para esse rapaz, porque um terço das ações do meu escritório são de cunho social. Eu vou ajudar esse rapaz, porque achei uma sacanagem que fizeram com ele. Achei um absurdo, uma injustiça, uma coisa criminosa. E tão logo tem a decisão da justiça, eu vou dar o nome da seguradora aqui. Dona Magda, hoje é o dia do profissional de mídia, da mídia. Eu gostaria de mandar um abraço a todas as agências de propaganda, a todos os profissionais de mídia que programam as rádios, as televisões, jornais, redes sociais, etc. E hoje é o dia do aperto de mão. Vai você. Meu amigo Gustavo Vitorino, rei das Inhas. Olha o aperto de mão. Presta atenção. Fecha aqui, desculpa, na mãozinha deles. Olha só, o aperto de mão. Tem que dar o estalo. Boa, Chicão, gostei. O Vitorino Baixe, considere-se apertado. O Vitorino agarrou a mão da menina que não queria largar mais. Tira uma casquinha que tá gelada. Não é casquinha, é uma elegância. Acho que tá sua mão. É que nem são homens de outro nível. Mas eu não disse nada. A casquinha é um carinho. A Chico é minha colega. O óculos é muito especial. Né? O que acontece com o aperto de mão? É mais ou menos o aperto de mão. É que nem o abraço. Porque tem aquele aperto de mão assim, xoxo. Aquele abraço e tem aquele abraço assim, ou que a pessoa não quer te abraçar e que assim, ó. Ou fica assim, oi, tudo bem, sabe? Tem que ser sincera, né? Não é a mesma o Vitorino coisa. É bi. Tem que ter sintonia. O Vitorino é bipolar. Bipolar. Porque quando ele tá lá, aqui é a favela. Ele vem pra cá, passa a favela pra lá. Não, mas ele não é. Ele continua sendo membro dessa elite aqui, membro dessa elite. Ele tá ali pra dar uma amenizada e aqui tá pra dar uma descansada na fleuma, pra gente poder ficar Magda, um pouquinho mais hoje a Receita Federal divulgou um número que vem comprovar o que eu estou dizendo desde que começou esse programa. De 2013 em diante, a degeneração da economia brasileira, a degeneração da sociedade e da ética e moral nesse país estava provocando uma debandada. Hoje a Receita Federal divulgou um dado estatístico assustador. Por que a Receita Federal? Porque ela é que recebe a declaração de pessoas que saíram oficialmente do país. Magda, cresceu 81,6% o número de pessoas que estão indo embora do Brasil. Brasileiros com CPF, que declaram imposto de renda, que declaram oficialmente que estão abandonando o país. Isso nos últimos 3 anos. A tendência desse número, segundo especialistas, é muito maior, porque 1 em cada 3 pessoas apenas faz essa declaração à Receita Federal. Porque grande parte delas prefere sair do país, levar o seu patrimônio e deixa em aberto aqui na Receita Federal para decidir nos próximos 2, 3, 4 anos o que vai fazer. Pois bem, os brasileiros estão indo embora do Brasil. Claro que é verdade. E o que é mais assustador, as pessoas que estão indo embora são trabalhadores. Trabalhadores, gente com profissão, os cérebros do país que não estão pendurados em teta pública estão indo embora. Pessoas cansadas. Pesquisadores cansados. E a gente pensa assim, são jovens. Não. Não são. Menos da metade, Magda, dessas pessoas tem menos de 30 anos.
Tem gente, olha, cinquentões, sexagenários estão indo embora do Brasil para tentar dar o mínimo de dignidade a filhos e a netos lá fora, em países onde exista lei, ordem, onde exista um serviço público diligente, onde não exista uma carga tributária imoral como essa que tem aqui no Brasil. Eu disse que a ideologia estava destruindo o nosso país. E a prova, o primeiro passo para se entender como um país é destruído é exatamente quando o abandono de brasileiros se torna tão significativo. Repito, 81,6% somente de pessoas que declararam a Receita Federal. E segundo especialistas, esse número deve ser mais do dobro. Portanto, o aumento pode chegar a 200%. De brasileiros, o aumento de brasileiros que abandonaram o Brasil por causa desses 13 anos de destruição e que continuam, porque essa turma que está lá, turma que está, é a mesma. É a mesma e está fazendo a mesma coisa. Não se pode condenar as pessoas que estão indo embora. Eu, por exemplo, se eu tivesse condições de ir embora do Brasil, voltar para Portugal, por exemplo, que eu adoro aquela terrinha, com certeza eu voltaria para lá. Pelo menos lá que eu sei que tem lei, que eu posso andar na rua de madrugada, que os políticos corruptos vão para a cadeia. Um primeiro-ministro foi para a cadeia recentemente. Ou seja, lá. Tem corruptos, mas lá eles vão para a cadeia. Sim, vão para a cadeia, é isso aí. Aqui não. Aqui não, vamos ter um presidente próximo nesse caso. E muitas pessoas estão indo e outras não teremos têm muita vontade. Teremos sim. Não teremos. Bom. Muita vontade. Para vocês terem uma ideia, o consulado americano que iniciou suas atividades aqui já está com a agenda preenchida até final de julho para as entrevistas. O número de vistos é maior que eles esperavam inicialmente e o que é mais surpreendente, os pedidos de residência já começam a pipocar aqui no consulado americano. Quer dizer, ninguém mais aguenta o Brasil, ninguém mais aguenta essa turminha de capa preta aí, com salários de 6 dígitos antes da vírgula, pregando moralidade e imoralidade no país. Não são assim pessoas jovens que não têm família, que estão tomando essa decisão, bem pelo contrário, são pessoas que já têm família, que têm criança, que querem sair do Brasil. Aquela história de pedreiro de governador Valadares, não tem nada disso. É gente com formação. Profissionais. Exatamente. Conheço 2 casos, um bem próximo, de um casal que tem 2 filhos e está organizando a vida dele nos Estados Unidos. Sim. Tudo pronto para dezembro, já viram escola, que aliás a coisa mais fácil que tem é ver escola nos Estados Unidos. E um outro caso que eu estava fazendo massagem e a menina do lado que estava fazendo, eu estava escutando toda a história. Ela optou por não pelos Estados Unidos, não lembro o lugar, mas ela disse o seguinte, eu vou levar meus 2 filhos. Eu acho até que era concursada, vou te dizer bem a realidade. Acho que era concursada, o marido não. Ela resolveu largar, resolveu mudar para criar os filhos num ambiente mais saudável, porque aqui não está um ambiente, não é um ambiente saudável. A violência, os dados escolares, de aproveitamento escolar ela fez todo um levantamento de quanto poderia ganhar e fazendo alguns trabalhos como babá, que é como se começa, né? E ela disse o seguinte, eu vou ganhar a mesma coisa, mas... Babá lá anda de carro do ano, amiga. E pode namorar o marido da Gisele Bündchen. E pode pegar uma lasquinha do marido da Bündchen. É que o que ela vai ganhar, ela não vai precisar pagar escola, ela não vai precisar pagar segurança, ela não vai... Porque ela já tem tudo. Então, o salário dela é para ela. É para comprar o carro, é para comprar a roupa do filho, comprar a alimentação e etc, etc. É para ela. Porque de resto ela vai ter saúde pública, ela vai ter tudo. Outro perfil de pessoas que estão indo embora é quem está se aposentando. Mas aí vive da nossa grana. Mas igual quer ir embora. Também não vai consumir aqui. E Portugal, também é um perfil de pessoas que estão deixando o Brasil. E principalmente Portugal. E mais ainda a cidade do Porto. Portugal por causa da língua e por causa de alguns benefícios, porque a comunidade brasileira em Portugal é enorme. Os portugueses admitem hoje que quase 3% da população de Portugal é brasileira ou de origem brasileira. Vitorino, até mesmo o caso de ter um voo direto Porto Alegre, Lisboa, os familiares visitarem. Até isso facilita. Pelo menos aqui na região. Escolha. Mas eu digo assim, existem regiões que a proximidade cria imigração para países até algum tempo atrás impensável. Impensável. Teve um empresário do Maranhão, para vocês terem uma ideia, que montou um hotel, comprou um hotel nas Ilhas Caimã. Vendeu, ele era agricultor do Maranhão, vendeu a área de terra e as áreas de terra e foi montar um hotel. Aí alguém vai pensar assim, mas ele foi para lá porque as Ilhas Caimã é paraíso fiscal. Não, ele foi para lá morar.
Porque às vezes Caimão é um paraíso, é um lugar maravilhoso. Eu tenho um amigo meu que foi embora para Aruba. Ele recebeu um dinheiro grande, comprou uma série de terrenos lá, construiu lá uma série de casas, aluga, já estão com passaporte holandês, o papeamento é facílimo fazer, passaporte holandês. 2 filhos foram para Amsterdã estudar, fazer o curso universitário. Ele está felicíssimo em Aruba. Cada 6 meses ele vem a São Paulo ver os negócios e volta para Aruba. Vai embora. Isso infelizmente, hoje, grande parte dos brasileiros tem esse sonho. E só não realiza quem não pode. E acho que tem há muito tempo. Só tinham coisas que ainda faziam. Hoje não tem mais. Faltava o pontapé inicial, que é essa esculhambação que virou o país. Agora eles têm até justificativa, entendeu? E tem uma outra coisa. Tu faz reuniões, tu participa de programas, tu faz tudo. Os Estados Unidos, por exemplo, que é sempre o alvo principal, mas hoje nem tanto por causa do Donald Trump, os americanos, eles têm um senão. A saúde lá é muito cara. É cara. É caro. Plano de saúde lá é caro. Não é assim. E os serviços de saúde pública americanos são ruins. São caros e são ruins lá. Então, mas o que acontece? Com certeza o ruim deles é melhor que o nosso ruim. Sim, isso aqui não existe, né? Agora, o que tem lá nos Estados Unidos? Lá a atividade, o trabalho manual é muito valorizado. Você chama um cara para desentupir a sua torneira, é $150, $120. O cara faz 10 visitas por dia. Entendeu? Então, assim, o dinheiro gira lá. Aí você tem que pagar imposto. Você paga 5% sobre a sua atividade individual lá, de imposto. Pô, chega no final do mês, o cara faz questão. Vou lá e vou pagar $500 e tantos de imposto, porque eu ganhei $6, $7 mil esse mês. O cara faz questão de pagar. Porque tem retorno. Porque também lá tem o seguinte, né? Não é que nem aqui, multa de 100%, mais 150%, ação na justiça, toma casa. Não, lá não. Deu bronca com imposto, lá em 3 meses bate na sua casa. Moço, tá aqui em intimação. O senhor tem que acertar com a gente em 10 dias, senão o senhor vai preso, algemado. E lá eles hipotecam. Bom, voltando aqui ao nosso país, Nosso mundinho. Nosso mundinho, que não adianta, é aqui que nós vivemos, enquanto a gente não tiver condição. É que essa realidade, Magda, eu sei que é uma realidade dura, mas desde que começou o programa, você lembra, desde os primórdios do programa, eu vinha dizendo, olha, os brasileiros estão indo embora. Os brasileiros estão indo embora, os brasileiros estão arrebentando. Essa gente está arrebentando com o Brasil. A máquina pública, o setor público que gira em torno de si mesmo, gira em torno do próprio umbigo, aí essas instituições, essas ONGs, esses movimentos sociais, que nada mais é do que um parasitismo do dinheiro público, vai acabar com o Brasil. Não, vamos dar voz para o nosso telespectador aqui. A nossa telespectadora Vera Ali, ela concorda com o Vitorino. Ela diz que tem um filho formado engenheiro que foi embora para os Estados Unidos e agora há 3 meses nasceu o filhinho. Nasceu lá, né? E ela completa dizendo que o Brasil só para passear. De resto, sim, mas ela tem que torcer por ele, porque olha bem, vai ter um filho crescer nos Estados Unidos com inglês fluente, vai ter emprego à disposição, vai ter uma estrutura social e passaporte americano. Boa noite, bancada. O Brasil, à época da colonização portuguesa, foi povoado por presos, pequenos criminosos, etc. Pessoas que Portugal não queria no seu território. E agora, com essa debandada dos trabalhadores brasileiros para o exterior, para outros países, onde podem viver melhor e com mais segurança, aqui restará que tipo de população? A mesma do início da colonização, é o que pergunta Denise de Bagé. Vai restar aqui as organizações sociais, movimentos sociais, ONGs, sindicatos, essa gente que vive de quem trabalha. O Luciano Huck, diz Júlio de Oliveira, fez uma matéria no Líbano. E a segunda língua lá é o português, devido ao grande número de brasileiros que migraram para lá. Beirute foi destruída em uma guerra de 30 anos e está esbanjando riqueza. Sim, ela está sendo reconstruída, Beirute, e os brasileiros que foram para lá são aqueles libaneses de origem libanesa, brasileiros de origem libanesa, especialmente de São Paulo, onde a comunidade libanesa é enorme. Tem aqui no Rio Grande do Sul, tem em todo lugar, a comunidade libanesa é muito forte, mas especialmente São Paulo. Existia inclusive uma associação lá que cooptava pessoas para voltarem para o Líbano e ajudar a reconstruir o Líbano, especialmente Beirute. Chega a ter um bairro brasileiro em Beirute. Eu não lembro o nome, mas tem um bairro brasileiro. Daqui a pouco tem mais e-mails sobre isso, enfim. Vamos a uma resposta do Tribunal de Justiça que manteve a decisão de internar aquela menina adolescente de 12 anos que matou a sua colega
na escola. Lembra aquela escola de Cachoeirinha, onde as meninas brigaram, a menina recente tinha entrado na escola, enfim. A justiça negou mais uma vez um habeas corpus que foi impetrado pela defesa da jovem, que foi responsabilizada pela morte da colega. E aí eu pergunto aos senhores, principalmente os que entendem deste assunto, ninguém acha essa menina? O advogado pede, impetra habeas corpus, não sei o quê, e a justiça não consegue achar essa menina para colocá-la, para interná-la na fase. Uma fugitiva da polícia de 12 anos. Exatamente. Fugitiva da polícia de 12 anos. O que vamos esperar, né? Ela tem que se mantida, ela tem que ficar internada provisoriamente no lugar indicado e tal, só que é o seguinte... E os pais, o que dizem a respeito? Não dizem nada. São a família da vítima só que se manifesta, tá? Porque a família da menina não se manifesta, a polícia vai nos lugares que tem, não tem ninguém na casa, ninguém acha... Fugiu. Magda, o relatório do delegado foi decisivo para isso. Aliás, o delegado deu uma entrevista e disse que ficou impressionado com o depoimento da menina. A frieza dela. Sim, porque ela não se arrependeu. Não se arrependeu, disse que se tivesse que fazer, faria de novo. E a menina já tinha histórico de violência na escola. Mente doentia. E agora, essa menina com esse perfil, com 12 anos, é fugitiva da polícia. E o Tribunal de Justiça, agora mudando um pouco de assunto, afastou, mandou embora a estagiária que foi tida como receptora. Olha só, gente, né? A Polícia Civil investigando um caso de roubo de celulares, enfim, descobriu que uma receptora era uma estagiária do Tribunal de Justiça. Ela se diz arrependida, e aí a vítima diz que ela se diz arrependida porque era um iPhone, o iPhone bloqueia. Ela disse que comprou por R$100 um iPhone. Eu ouvi uma versão de que ela se arrependeu de ter comprado. Mas ela ligou para a dona do telefone. E a dona do telefone ligou para a polícia dizendo, olha, ligaram para mim, a polícia disse, então a senhora espera um pouquinho que nós vamos aí, e pegaram ela na hora. Porque a polícia agora está com uma ferramenta que permite recuperar celulares roubados ou furtados. E além do que nesse momento, porque é o que a gente sempre diz, não adianta tu pegar quem rouba só, tu tem que pegar quem recebe. Sim, porque as pessoas roubam porque tem gente que compra, né? Exatamente. E aí o delegado falou dos roubos de... Quantas vezes a gente vê roubo de veículo que acaba se tornando latrocínio, roubo de mochila que acaba se tornando latrocínio. Então, assim, antes de parar e comprar um celular de R$100 que a gente tem certeza que é roubado, né? Que não tem como ser uma coisa legal, tem que parar e pensar, gente. Tudo isso começou também, Chicão, na época que vendia DVD pirata. Que é uma coisa mais barata, daí a gente não se sente tão culpado. Ah, tá, mas é um assalto, um DVD custar, sei lá, R$30, R$40, eu vou comprar 5 por 10. Né? Só que essa indústria também é a indústria do crime, também é piratear. Também é alimentar aquela quadrilha que compra arma, que compra droga. Então, a gente precisa mudar esses princípios. E eu acho que todos nós, um dia, já compramos um DVD pirata, ou não? Eu já comprei. Eu não comprei. Eu já assisti, mas nunca comprei. Alguém comprou e me emprestou. Bom, enfim, agora sim, eu acho que é a mudança de paradigmas, né? Claro, eu tô dando um exemplo de um DVD pirata que não tem nada a ver com um carro, mas por exemplo. Assim, né? Mas a gente já discute isso há tanto tempo, né? E antes do DVD pirata era o CD pirata, que mudou, o Vitorino sabe melhor que eu, todo o mercado fonográfico brasileiro e internacional. Verdade. Né? Hoje em dia até tem a internet, que eu acho que também diminuiu hoje em dia, mas há 20 anos atrás começou o CDs pirata, né? Ninguém falsificava LP. Claro, porque LP não dá para falsificar. Eu vou dar um recado aqui para quem compra celular a R$100 roubado. Você vai ser pego. Sim. A polícia do Rio Grande do Sul está se equipando, o departamento técnico está se equipando e as pessoas estão se preparando para, cada vez mais, dizer, olha, roubaram, qual é o número do seu celular? Número tal, tá? Aí ele acessa, por exemplo, uma operadora e lá ele pega o serial do celular. E-mail. O e-mail que a partir de agosto, o e-mail que é o serial, né? A polícia quando você faz uma ligação, esse número vai no buffer, no bloco de abertura da ligação. Aparece lá. Se ele está com o celular roubado, simplesmente aparece, olha, a pessoa ligou da antena tal, eles fazem aquela chamada triangulação e acham você.
Então, e assim, eles estão interessados em pegar quem compra. Também, principalmente. Então, você que compra celular roubado, se prepare, eles vão pegar. É uma questão de tempo pegarem você. Uma questão, e outra coisa, não adianta depois dizer como essa menina, tô arrependida. Não. Isso é uma ação penal incondicional. O poder público, o Ministério Público move essa ação, é o titular da ação, e mesmo que a vítima diga, ele está perdoado, não importa, o Estado tem a obrigação de punir. A parte ruim é que a punição ela acaba sendo mínima, porque a pena realmente é muito pequena para o receptador. Então, o que acontece? Acaba convertida em um projeto social, trabalho social, cesta básica, etc. Mas já é melhor do que nada. Acaba ficando mais... Perde a primariedade. E acaba ficando, muitas vezes, 5 vezes o preço do celular que deveria ter comprado direitinho na loja. Mas também pode levar até 1 ano de detenção, né? As pessoas também têm medo de que isso possa ser julgado lá. Não, 1 ano de detenção. É que qualquer pena abaixo de 4 anos você negocia. Abaixo de 2 anos, então, transforma automaticamente em cesta básica. É que assim, o cara, para não comprar um celular de R$ 1.200, paga 200 pratas, depois toma uma multa de 5, 10 cesta básica e vai gastar o dobro. Agora a palavra é do Mário Barcelos e ninguém mais vai falar. Não, eu só gostaria de dizer o que eu tenho visto durante todos esses anos, que é a morte da família. A morte da família, a desagregação da família. Não que o divórcio não tenha vindo no momento oportuno para o Brasil, nos Estados Unidos tem divórcio, na Alemanha, todos os países têm divórcio e tal. Mas a degradação da família. Degradação e degradado é outra coisa. A degradação da família, a morte da família. Antigamente, vou dizer que eu sou saudosista, eu sou mesmo. O pai se reunia com a mãe e os filhos na mesa. Como é que foi na escola hoje, meu filho? Como é que foi isso e tal? Hoje em dia, a garotada só fica no computador, só fica no celular e não existe mais a conversa do pai, da mãe, aquele afeto, aquele respeito. Hoje em dia, os próprios pais se comunicam pelo celular. Ninguém mais quer conversar com os filhos. Meu filho, eu estou muito cansado, eu trabalhei demais. É a vida que está nos exigindo tudo isso. Então, em função disso, os meninos e meninas, eles não têm mais a companhia dos pais. Então, eles arrumam outras companhias, que são aquelas companhias da rua, aqueles que vendem drogas. E é por isso que nós temos tantos drogados. Hoje, pela manhã, eu fiz um levantamento no centro de Porto Alegre, tive a pachorra, de contar quantas pessoas eu via dormindo na rua às 7 e pouco da manhã. Aí eu contei 24 pessoas num pequeno trajeto que eu fiz, inclusive na porta do Banco Santander da rua 7 de setembro. Tinha uma senhora, uma mulher, dormindo ali. As pessoas não têm mais. E a crise econômica que atinge o Brasil acabou com a sociedade brasileira. O Vitorino falou com muita propriedade. De uns anos para cá, o país entrou num processo de declínio que nem a luz do túnel e nem o túnel a gente consegue ver. Só o trem. A luz que tu vê é do trem que vai passar por cima de ti. Fala. Diga, Mário. Não, eu ia terminar lembrando do que o Nietzsche dizia, né? Sobre o eterno retorno, né? Que nós todos, né, eu vou voltar para fazer as mesmas coisas nos mesmos lugares. Talvez aqueles vagabundos que Portugal mandou para cá naquela época da colonização estejam voltando agora. Essa é a ilação que eu estou fazendo. Não, esses que estão voltando, esses que estão indo para lá não são os vagabundos. São os que querem trabalhar e querem um país decente. Não estou dizendo, estão voltando a delinquir dentro do Brasil, os brasileiros, não os portugueses. Carla Krieger. Boa noite. Questão de pirataria, ok, mas só existe porque a original carga violenta de impostos. O DVD custa R$20, com imposto fica R$ 59,90, diz o nosso telespectador. E um outro a respeito do mesmo assunto pergunta o seguinte: quanto a CDs piratas, eu pergunto, eu tenho um vinil e gravo uma cópia cassete, é crime? Gregory de Sapiranga, não é? Não é existe crime. Existe uma lei que permite que a pessoa tenha um backup de uso doméstico. Que é um nome técnico para uma pirateadazinha você pode. Isso é barato o equipamento. Só um pouquinho. Escantofone, uma notícia sua. O Brasil está muito bem, obrigado. Isso aí é o Brasil que está bem, lá é o Brasil que está mal. Aos teus olhos. Não, meus olhos não. Aos olhos de índice econômico de São Paulo. É que aqui mora o negativismo e o Eros e Thanatos, o mal e o bem, o Deus e o diabo, aquilo que eu falo. O Brasil abriu 40 mil vagas de emprego. Isso é a última notícia. Inflação
Nós vamos empatar o PIB no final do ano. O Brasil está bem. Virou moda dizer que o Brasil está mal. O Brasil está mal porque o cara que é mal. O cara que é mal tem que ir para Nova Zelândia, limpar banheiro, porque lá é a chance dele. Porque o Brasil tem muitas chances aqui. Para as pessoas inteligentes, tem muito business aqui. E para quem quer trabalhar. Isso é uma real. E outra coisa, quem vai para fora, estava ouvindo o papo da bancada, muito legal. Para quem ir para Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, lá vocês vão ser tratados com alta discriminação. O Uruguai está aqui do lado. O Chile tem uma economia maravilhosa. O Peru também. Por que não vão para cá? Porque querem é festa, papapá. Dizer, eu estou em Auckland, em Sydney, na Austrália, eu estou em Auckland, na Nova Zelândia. Esse papinho é o mais furado que tem, é o papo do cara que se deu mal e botou o clichê. Eu errei, eu sou um fracassado, eu vou para Austrália limpar a patente. Falando em se dar mal, isso aí. A verdade é que todo mundo na vida, ruim, vai embora. Em algum momento precisa de uma ajuda. Pode ser pessoal, pode ser profissional. Você já ouviu falar em coaching? Você quer dizer a vocês que o coaching é uma técnica com processos e ferramentas que garantem o alcance dos seus objetivos. No NIP, as coaches Janaína Berlese e Lisiane Ribeiro realizam um trabalho excepcional com quem quer aumentar a performance. Quer mudar de carreira, está em busca de uma promoção dentro do seu próprio lugar onde trabalha, quer encontrar uma alternativa profissional, enfim, alguém que queira alcançar o sucesso. E mais, quer melhorar a sua autoestima, sua segurança, traumas e fobias. Porque muitas vezes, quase 100% das vezes, essas coisas, elas são intrínsecas, elas estão juntas. Mas o lugar para você procurar é um só. É o NIP e você vai resolver todas essas questões. Está aí à disposição de todos vocês no vídeo o número do NIP. Basta você querer que você consegue vencer as adversidades. O consultório do NIP é muito bem localizado, fica no bairro Nino Deus. E você pode ligar para o NIP agora. Nesse exato momento que nós estamos aqui, quando eu estou falando com vocês, a equipe do NIP está agendando uma avaliação ou por telefone, ou por WhatsApp, ou por Skype. O telefone que está na tela está atendendo agora, nesse exato momento que eu estou falando com você. O telefone é 993 18 67 17. O prefixo 51 se você não for aqui de Porto Alegre, tá? E o outro número do telefone é o 991 06 5899. Seja qual for a sua necessidade, o importante, você sabe que basta você querer que você alcance os seus objetivos, mas uma ajudinha, principalmente de um coach, faz uma diferença. Nossa, quem já fez pode confirmar o que eu estou dizendo, né, Carla? Santa Clara clareou. Santa Clara clareou. Exatamente, clareia. Olá, amados, eu não gosto de falar de assuntos ruins, eu sei que é a realidade, mas prefiro coisas amenas, prefiro ajudar alguém que precisa do que me queixar de algo que não posso resolver. Então vamos às amenidades. Chegou o inverno e com ele a beleza. As pessoas ficam mais bonitas, mais bem vestidas. Ontem vocês estavam demais. O mar de preto... Oh, céus! Pena que ele não passa por mim. O inverno aproxima as pessoas. Dizem que é bom para dormir de conchinha. Eu pergunto, não dá para trocar por coxinhas? Opa. Neuza, como tu tá moderna! O programa está cada vez melhor. Tenham todos uma boa noite. Beijos, beijos. É a tua fã. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Notícias, Marli Barcelos. Jéssica queria falar e eu estava cortando a Jéssica há horas cortando a Jéssica. Na verdade eu queria comentar sobre o que o Chicão estava falando da realidade do Brasil, então, onde ele diz que está maravilhoso o Brasil, a situação financeira é maravilhosa. Está melhorando, não está maravilhoso, está melhorando. Mas tu disse que ela não está tão ruim como nós falamos. Só que a gente tem que falar da realidade e para o pobre não é essa a realidade. Nós não temos um país bom, com uma educação boa, com saúde boa. O Brasil só é bom para quem tem dinheiro. Infelizmente, é a nossa realidade. Então, não pode falar só do mundinho onde tu vive. Não é mundinho onde eu vivo. Mas é verdade. Pessoas empreendedoras, o Brasil tá bom. Agora, não pode estar bom para quem faz feriadão sexta-feira e que não é feriado. Mas daí nem eu, Vitorino, falamos aqui. São pessoas, um nicho de pessoas. Agora, até para o empreendedor tá difícil. Tá difícil, mas tá melhorando. Não é essa coisa
coisa toda horrorosa. E os Estados Unidos não é esse mar de rosa. Chega lá, é brasileiro, já é visado como um chicano, o que vale aqui não vale lá, ter médico aqui, lá não vale. Um amigo meu foi para a Austrália, o título dele de médico não valia lá. Mas aqui é verdadeira, aqui eu vim para cá também então não adianta, então é melhor fazer mas é só que ele tem que fazer uma revalidar. Quase impossível. Só que as pessoas prova quase impossível. As pessoas têm que pensar no que é melhor para elas. Se elas acham que é melhor ir para os Estados Unidos ou para outro país, que bom, o melhor que é ir para Gana, plantar tudo arroz. Funciona fora do Brasil. Aqui olha aqui, ó, sabia que um amigo meu, Leor Valério, que até a Magda eu acho que conhece, o Vitorino conhece, ele é um costumaço frequentador do Charim, ele está milionário em 4 anos. O que ele fez? Esse auditor foi para Gana plantar arroz. Porque na África tem o alimento do africano é arroz. Todos aqueles países pobres comem arroz. E Gana subsidia. Agora, quem quer ir para Gana? Não, eu quero ir para Times Square. É verdade, é verdade. Engraçado, um cara que gosta de coisa fashion, gosta de coisa luxuosa, tá criticando o Times Square. Mas não é dele. Ele tá falando de trabalho. Eu tô falando de trabalho. Mas trabalho é fashion também, amigo. Tá, mas vai pra África, então. Lá ganha dinheiro. Eu não. Tá, deixa eu trabalhar em Nova York. Com licença. Prefiro ser motorista de táxi em Nova York do que ser empresário em Goiás. Eu prefiro ser classe média na parte de Chagas que ser motorista de táxi em Nova York. Eu não. Meu pai sempre me ensinou. Rei dos cachorros, jamais cachorro do rei. O que é isso, querido? A vida é feita de escolhas. Zafari do já escolhi. Exatamente. Olha aqui, ó. Boa noite, bancada. Não temos mais voo diário de Porto Alegre a Lisboa. Somente segunda, quinta e sábado. Só? Porém, temos muitos jovens e adultos na faixa dos 30 a 40 anos, casados e com filhos, indo para Portugal, que foi o comentário que o Gustavo fez aqui. Tem vários amigos que foram para Portugal, entre eles diversos profissionais e professores da Universidade Federal. Portugal tem um dos menores salários mínimos da comunidade europeia. Mas o país tem emprego, estabilidade, educação e segurança e acolhe bem os brasileiros. Boa parte de seus jovens já foram embora para países onde o ganho financeiro é maior e necessitam de uma população mais jovem e empreendedora e sabe que os brasileiros o são. Em tempo, estive 2 vezes em Portugal nos últimos anos. Não descarto da possibilidade de eu me aposentar e ir para lá. O voo de Porto Alegre-Lisboa, via classe executiva, é ótimo e tal. Tive um problema no motor de TV, tá? Ele faz algumas observações. Esse é o Vinícius de La Pace, que mora em Maratá, no Rio, aqui no interior do Rio Grande do Sul. Mas, dona Magda, não eu queria ser o crítico da bancada, mas por que esse senhor aí que mandou o e-mail para você não vai para o Uruguai? O Uruguai tem tudo que Portugal tem, melhor ainda. Ele está contando a história das pessoas. Não, mas as pessoas discriminam o Uruguai. O Uruguai é um país maravilhoso. Tem muita gente indo para o Uruguai também. São escolhas, Chicão. Mas não vai dar para todo mundo que está querendo sair para o Uruguai. Olha aqui, ó, outra coisa. Olha aqui, ó, Beto Conte. Tem muita gente indo para o Uruguai. Beto Conte. E o Beto Conte fala sobre o brasileiro no exterior, tá? E ele lida exatamente com viagens. Uma agência de viagem. Exatamente. Tem um sobrinho que mora 12 anos na Flórida. Casou, tem cidadania americana e já tem sobrinha neta de 4 anos. Estuda numa escola metodista, já fala 4 idiomas. Português, inglês, espanhol e francês. Viva o primeiro mundo. Abraços, Beto Conte. Uma das coisas que pega muito é a segurança hoje em dia. As pessoas têm medo de viver no Brasil. Medo de sair de casa. Consulado italiano, consulado alemão aqui tem pilhas de pedidos de cidadania, de passaporte desses países. Porque, você pensa assim, a gente já disse aqui, a Itália está com problemas. Tá com problemas, mas a Itália, Portugal com problemas, ainda está quilômetros à nossa frente. Contrapondo isso, o senhor Jorge Ademar Kowalski diz o seguinte: talvez também devam analisar a saída de brasileiros como uma estratégia de fuga de problemas. E quando as coisas melhoram, voltarão, dizendo que amam sua terra natal, mas preferiram fugir e não lutar por ele. Mas voltam quando as coisas melhoram. O senhor Jorge de Gravataí. Agora, o senhor Jorge eu moro em Buenos Aires e não moro em Londres. Em Londres, meia-noite, fechou tudo que é bar, fechou tudo. Buenos Aires é festa todo dia. Maravilhoso. Isso morar lá é nada a ver. Morar aqui é legal. O Brasil é legal. Não conhece Londres, então. Não, conheço, querido. Vamos. Falando em pessoas que querem... Fecha meia-noite pub. Não, fecha meia-noite boteco. A cena de Londres é a melhor europeia. Só é comparada à cena noturna alemã. Vamos voltar.
morando aqui do lado, Buenos Aires. Tá, ok. Tudo é bom, que bom que cada um vai... Tudo é bom, Brasil é maravilhoso. Pra mim tá bom, querido. Então tá lá. Eu sou bonito, onde é que eu vou me dar bem? E aqui no Brasil, isso aí. Fala, Carla. Exatamente. Falando das pessoas que acreditam no Brasil e que querem a mudança de tudo isso que está acontecendo, eu encontrei hoje com a Beatriz, que foi lá no A Mamãe. Eu tava lá e ela, eu quero cortar meu cabelo com a Débora e tal. E ela disse assim, toma meu cartão, meu nome é Beatriz, tem uma família enorme, a gente pode fundar um partido, o Partido Feminino. Não somos maioria, diz ela. O MF. Eu quero mudar o meu país. Eu quero. Já tive a oportunidade de sair do Brasil, não quis sair do Brasil, as minhas filhas também não querem sair do Brasil, mas eu quero mudar o Brasil. Essa é uma pessoa que optou por ficar no Brasil, mas não quer que o Brasil continue do jeito que está. E a gente tem força para isso, né? Através do voto. Através do voto. E da mobilização, Marne, da mobilização. E aí ela disse, vamos fundar o tal do Partido Feminino. Eu digo, vamos pensar sobre isso. MF é bom. MF. Mas assim, não seria assim, Partido Feminino, assim, excluir os homens desse partido? Não acho uma boa. Eu acho que tem que agregar. Tem que ter um outro nome. Não sei se é esse nome, mas eu achei legal. E com essas divergências, essas concordâncias ou não, esse é o Atualidades Pampa. O governo federal está investindo 190 bilhões de reais no maior plano agrícola e pecuário da história. E quando tem mais crédito no campo, tem mais produção no país inteiro. Tem mais emprego para quem precisa. Tem mais oportunidades para quem fabrica, pesquisa, transporta. Apoiar o produtor é isso, facilitar o crédito com juros menores para fazer a economia girar e beneficiar todos os brasileiros. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Ordem e progresso. Se a gente gravasse Dona Magda, momentos off, seria maravilhoso. Fala, Mari. Música que tu quiser. Mari Barcelos vai falar. Não, a semana passada eu fiz uma série de comentários aqui a respeito de um grande autor irlandês, até fui meio vaiado aqui pelo Chicão Tofani, como de hábito. O James Joyce, autor de Ulisses, retrato de um artista quando jovem. São obras-primas da literatura de língua inglesa. E me perguntaram... como poderia ler uma biografia? Eu tenho duas biografias, uma é do Richard Hellman, que é um professor americano, que foi lecionar em Oxford. Imaginem só, um americano lecionando em Oxford. E ele escreveu uma biografia, mas é uma biografia de 600 páginas, com muitos textos em inglês do James Joyce. E eu tenho uma outra, da Edna O'Brien, que é uma outra autora irlandesa, que fez esse apanhado da obra do James Joyce. Conta a história da infância dele, conta a história dos seus primeiros escritos, aonde ele estudou, o que ele fez, e uma série de assuntos relativos a toda a personalidade e toda a criação da obra dele. Vocês sabem que a Irlanda deu Joyce, deu, eu até tomei nota aqui, Yeats, deu George Bernard Shaw, de Samuel Beckett. Não, o whisky já é mais a Escócia, né? Obrigado. Então eu quero dizer para vocês que este é um grande autor e que vale a pena você ler essa biografia da Edna O'Brien, que é uma grande escritora irlandesa, e conhecer a obra desse grande autor. Os americanos, o Vitorino sabe disso, são enlouquecidos pelo Joyce. E os ingleses, muito mais ainda, a comunidade britânica, que fala, evidentemente, o inglês. Então, está dado o meu recado. Deixa eu dar só um recado para o nosso telespectador, o Fábio Oliveira, que faz uma pergunta que eu não posso fazer publicamente para o Gustavo Vitorino, e tu vai ter que ter paciência, Fábio. Só depois que terminar o programa eu vou poder falar. Ele dá o nome da seguradora dele, quer saber se é a mesma que tu está tratando. Eu não posso falar. Esse tema eu vou dar nem ele vai falar, nem off para ti. Quando eu tiver uma sentença judicial, aí eu dou o nome da seguradora. Exatamente, Fábio. Desculpa, mas infelizmente a gente não... Ele não vai fazer isso, tá? O Carlos Augusto da Silva, de São Leopoldo, está dizendo que a menina, aquela de 12 anos, que matou a outra, é uma marginal confessa. Os pais estão acobertando ela. Claro. Prenda os pais. Eles são coniventes. Não tem responsabilidade. Como funciona isso, Gustavo Vitorino? O crime é personalíssimo, né?
O crime. O crime. Sim, crime, mas aí, se eles estiverem escondendo ela, eles sim, estão cometendo obstrução à justiça. Onde é que tá a guria? Eles batem na casa, não tem mais ninguém. Obstrução à justiça, tudo isso pode gerar. Mas o crime é algo personalíssimo. Você não pode atribuir a outrem o que o cara fez. Não tem. Olha aqui, ó. Boa noite, bancada. Sei que o assunto é retórico, mas não dá para andar nas ruas de Porto Alegre. Em 2 dias eu troquei 2 vezes o pneu, além dos cacos de vidro nos cantos de calçadas. E aqui na Zona Norte tem bailes que pela madrugada lotam as ruas de resquícios. Que chique que tu é, Vitor Castel. Para nós, trabalhadores assalariados e complicado... Muito obrigada, Vitor Castel. Tá, é assim que tá, Vitor, e parece que vai ficar. A gente estava falando de desemprego, mais uma ferramenta para você que está procurando emprego. O Google estreou nessa terça-feira uma nova ferramenta dentro do site, dentro do seu motor de busca, né? Que o usuário ele pode procurar por todos os sites, todas as vagas de emprego que existem na internet e que o Google dá acesso. Então, você pode colocar lá no seu Google trabalhos perto de mim ou outras palavras-chave que façam que você encontre um trabalho, um emprego, procura de emprego, busca de emprego, que ele vai direcionar você para as melhores vagas. Eu achei bem interessante. É só colocar na busca ali? Só colocar na busca. É como, então, mais uma ferramenta. Como os sites de passagens aéreas, Isso hotéis. Mesmo. Isso mesmo. Aquilo que a gente comentou ontem, muito superficialmente. Essas prestações, a prestação de serviços hoje, ela se torna decisiva e está mudando a cara de muito mercado. Lembra algum tempo atrás, a gente para comprar passagem por telefone, você ligava para um 0800, passar para não sei quem, pendurar, lá, só um minutinho, vou ver se tem... Hoje você entra no site das companhias aéreas e escolhe até o assento que você vai sentar. Sim, exatamente. Já faz o check-in. Já faz o check-in, já chega no aeroporto direto no embarque. Tu gosta muito de fazer check-in, né? A tecnologia mudou esse tipo de coisa. É bobagem. A compra de calçados, por exemplo, os sites de calçados, sites de vinhos. As pessoas compram tudo pela internet. Tudo pela internet. Então, assim, até o amor, anotem o que eu... Sim. Bom, os aplicativos estão aí, né, de relacionamento. Mas não é comprada aí, né, Não, gente? não é comprar, não. Tem acesso a conhecimento, né? Mas a compra também deve existir. Você compra, você abre a perspectiva de conhecer pessoas e também compra. Não compro, gente. O senhor não fez a barba hoje, hein? Tem que tocar, até para comprar Não fiz. Mas olha como tá observador. Não fica bonito. O nosso telespectador, Olavo Sevei, fica chateado, que diz que a gente não lê nunca o e-mail dele, e-mail diversos e-mails, não foi lido, mas vamos lá. Aí ele fala, que é muito extenso. Gente. É muito extenso. Eu vou... aí ele fala sobre ruas esburacadas, mato tomando conta das calçadas. Está explicado por que não é lido, é muito grande. Sabe? Vou alegar falta de verbas e a saúde da população deve morrer o mais rápido possível para que não haja gastos públicos, que não falte dinheiro para melhorar o salário. Ele se reclama do posto de saúde Monte Cristo, não tinha remédio. Aí ele exalta as enfermeiras, os auxiliares, o atendimento exemplar. Infelizmente, eles ainda não conseguem fazer milagres. Aí ele pergunta, onde está a promessa de campanha do senhor prefeito Marquesa Júnior? Na minha administração não faltará atendimento à população. Enfim, eu tentei dar uma resumida sem querer ser muito indelicada, mas é muito extenso o seu e-mail, senhor Olavo. Dona Magda, posso dar um drop social? Deve, é o seguinte, o Arthur Salomão é filho da Letícia Salomão. Ele sofre uma doença rara. E os amigos dele fazem parte de uma confraria que é do Charim, onde eu, o Leor, o Alexandre Charim, que é amigo aqui da bancada, e também a Bárbara Rosa, estão organizando uma vaquinha para ajudar ele para ir para os Estados Unidos. E o telefone é 999, 5 vezes o 9, 7805, para o garotinho Arthur Salomão, que sofre de um mal complicado, ter essa cirurgia nos Estados Unidos. Chicão? Exatamente. Meu Deus. Eu me solidarizei muito, inclusive vou gravar com a Bárbara Rosa e com a mãe dela, com a mãe dele, porque aquilo ali é uma lástima. Uma criança, no início da vida, ter uma doença assim tão
demoníaca, triste isso aí, mas graças a Deus já estão juntando dinheiro e a gente está nessa, e o telefone é 4 vezes o número 9, fácil, e 7805. Ele já arrecadou 147 mil. Isso mas aí. Ele precisa de mais. Dona Magda, posso lançar um repto aqui? Lance um repto. Legal. Bom, eu gostaria que vocês me explicassem, vocês são todos polímatas, sábios, etc. Me expliquem por quê. Quando o Joesley Batista fez a denúncia, essa tal de delação premiada, ele disse o seguinte, que tinha uma conta internacional em nome da senhora Dilma de 30 ou 40 milhões de dólares e outra de 25 ou 60, 50 milhões de dólares do senhor Lula. São acusações sérias e graves. Como é que ninguém fala disso e todo mundo fala do camarada com aquela maleta com os 500 mil reais? Existe uma campanha, senhor Chicão Tofani, para derrubar o Temer ou o que está acontecendo? Essa história aí já virou samba do crioulo doido, na minha opinião. Eu não entendo. Papapá. Só temos um caminho. Deixa Temer, deixa que quiser Bolsonaro em 2018 e deu problema. E o STF hoje estava julgando a questão do ministro Fachin ser o relator ou não, continuar sendo o relator, se foi certo, se não foi certo. Ele ter homologado em decisão única, né, somente dele, a delação premiada da JBS. Sim. Aconteceu isso também com a ministra Carmen Lúcia quando morreu Teori Zavascki. Ela homologou de pronto a delação da Odebrecht. E agora ele tomou a mesma atitude com a delação da JBS, só que está surtindo um efeito assim avassalador. E tem um dos alcançados nisso, que é um governador do Mato Grosso do Sul, que é o Reinaldo Azambuja, que aparece nessas delações, que argumentou, entrou com um processo dentro do STF, dizendo que ele não seria a pessoa certa, porque a delação ela não abrange só a Lava Jato, ela vai além do conteúdo da Lava Jato. Então, esse era o argumento de defesa. Até então, o ministro Edson Fachin, que levou a questão até o plenário da Casa, tinha votado para continuar sendo o relator das delações. E, se não estou enganada, Alexandre de Moraes acompanhou o voto. 3 votos positivos, foi suspensa. 3-0. O Fachin, que é o relator da matéria, o Alexandre de Moraes avocou para si. O Celso de Mello manteve o voto do relator e o Alexandre de Moraes manteve o voto do relator. Parece então, que assim vai continuar, né? Essa é a tendência. Isso aí foi em sede de um agravo regimental impetrado pelo governador do Mato Grosso, que foi citado nas delações premiadas. O que eles alegam? Que deveria ter sido sorteado um novo relator por se tratar de uma matéria mais abrangente. Só que o que o STF está adotando é o princípio da conexão. Ou seja, existe a conexão desse dinheiro, porque são os mesmos grupos, os mesmos grupos que estão atuando e assaltando os cofres públicos. Agora, deixa eu fazer uma ligação com isso que o Marne disse aqui. De fato, Marne, essa preocupação vem crescendo no mundo jurídico, porque a delação dos irmãos Batista, a delação da JBS, foi uma delação dirigida. Foi uma delação dirigida. E no sorteio caiu um ministro que tem identificação com o PT e com a dona Dilma Rousseff, que o nomeou. Os vídeos na internet mostram que o seu Fachin fez campanha para a dona Dilma, se identifica com o PT, enfim. E todas as ações até agora desenvolvidas pelo ministro na relatoria dessa matéria tem como foco o PMDB e o PSDB. Nada até agora respingou no PT. Eu levantei a mão primeiro. Fiquei com uma dúvida com relação à questão do dinheiro que foi entregue, que foi dito, né, pelo Joesley, que entregou para Dilma e para o Lula. Isso não seria enviado para Curitiba? Sim, o problema... Porque eles não têm foro privilegiado. Essa parte, ela não foi para Curitiba? Pois é, mas o próprio Fachin já tirou repercussões da Lava Jato do Moro. Você notou que na semana passada, 2 decisões do ministro Fachin avocaram para o STF ou determinaram redistribuição de matéria, tirando do Moro. Por isso que as decisões do ministro Fachin começam a receber críticas. Primeiro, as benesses dessa delação premiada. Foi uma vergonha isso aí. Foi uma vergonha. Muito diferente das demais, né? As benesses. Segundo, uma delação premiada que atingiu um segmento específico, exatamente os adversários políticos daqueles com os quais o ministro tem uma identificação pretérita
passada, uma identificação pretérita confirmada por vídeos e campanhas. Então, assim, que o seu Fachin está sendo olhado com lupa, isso ninguém esconde. As decisões dele. Tanto é verdade... Desde que ele entrou. Tanto é verdade que a relatoria de algumas matérias já está indo para sorteio, obedecendo o regimento interno da casa, quando poderia ser alegado nos autos o princípio da conexão. Então, assim, o STF está meio que legislando nessa matéria, como já fez em outras. Ele está decidindo ao sabor das ondas. Isso é um negócio meio perigoso. E eu vou dizer mais para encerrar o assunto. Se o ministro, o doutor Sérgio Moro inocentar, não tiver provas e julgar inocente o Lula, agora nessa coisa do triplex que todos vocês sabem, não vamos estender no assunto, o Lula será o novo presidente da República. Ah, meu Deus do céu. Tenho certeza absoluta. Com relação ao triplex, é só um processo. Talvez seja o processo que tem menos provas. Que tem menos provas, parece, né? Porque o sítio de Atibaia já vai ser diferente, mas com relação ao triplex está tudo bem amarrado. Então também não sei qual será a decisão, mas que vai ser ruim. Tem uma coisa, eu ouvi aqui dia desses do doutor, a gente estava passando aqui o doutor Lênin Streck, que todo mundo conhece, um brilhante jurista gaúcho aí, participa do programa Paulo Sérgio, me atacou e disse, mas até agora não tem prova nenhuma, não acharam nenhuma conta do Lula, da Dilma, do Michel Temer, não acharam até agora a conta de ninguém. Aí eu disse para ele o seguinte, os grandes líderes têm os seus seguidores. Claro. Tem a Cambraia, que carrega a conta, que opera. Alguém achou alguma conta em nome do Hugo Chaves? Não. Alguém achou alguma conta em nome do Evo Morales? Do Correio, aquele lá do Equador? Vamos contemplar o nosso telespectador hoje do Atualidades Pampa, que se comunica pelo e-mail atualidade@pampa.com.br. Voucher no valor de R$70 da mini cervejaria Devassa. A Cris Bate vai dizer uma frase e daí você vai transcrever aquela frase exatamente como ela disse, lembrando que essa frase tem a palavra devassa. E essa palavra devassa é escrita com letra maiúscula, porque é o nome da cerveja Devassa. Coloca depois o número do seu documento, pode ser o CPF ou o RG. Válido para atualidades@pampa.com.br, só para e-mail. Não mandem pelo WhatsApp, que hoje nós vamos dar o presente para quem comunica-se conosco com o e-mail. Vamos lá, Cris. O inverno chegou e para esquentar a nova estação, só uma devassa na mão. Que bonito! O inverno chegou. Esse eu gostei. E aí? Refrão de escola de samba. E para esquentar a nova estação, só uma devassa na mão. Muito bem, então tá valendo. Olha. A partir de agora eu tô aqui, de olho, para ver quem vai ganhar o voucher. Porque o inverno chegou hoje, né? Hoje. A noite mais longa do ano. E o frio também, né? Chegou no início da semana com coisa boa. Tem um advogado, não sei se é advogado, um rapaz aqui me xingando, que disse que eu não deveria dizer no ar que eu advogo de graça para pessoas carentes. Eu faço isso. Por quê? Vou continuar. Não é ético isso? Não, ele disse que não é ético. Eu faço isso, vou continuar fazendo. Pra mim? Vou ajudar pessoas carentes. Vou ajudar pessoas carentes sempre. Vou ajudar pessoas carentes sempre. E não existe nenhuma regra nesse mundo que faça com que eu não ajude uma pessoa desesperada que me espera com lágrimas nos olhos aqui na frente da Rádio Plana e da TV Plana. E não sou candidato a nada, viu? Dona Magda, eu não sou candidato a nada, Dona Magda. Mas o Rafa Balan disse que tu tá muito linda, ele tá no aniversário da Lavínia, e a Lavínia perguntou se o nome dela é Fashion. Não, Lavínia, vai desculpar. Eu te amo, Lavínia. Você tem nome de lavadora de roupa, de secadora. Nome Fashion. É lindo esse nome. Mas é real, ela perguntou. Nome Fashion é Francesco Tofani, que é nome de grife, tipo Dolce & Gabbana. Ou Francesca. Franco Cavalli. Giorgio Armani. Roberto essa linhagem é Fashion. Gustavo Vitorino é Fashion. Já temos a pessoa que ganhou de presente do Atualidades Pampa o voucher da mini cervejaria Devassa, que fica no prédio Bela Shopping, no segundo piso. É a nossa telespectadora Dayana Calduro. O inverno chegou e para esquentar a nova estação, só uma devassa na mão. Obrigada, Dayana, por ter participado conosco desse momento. O teu voucher no valor de R$70, a partir desta quinta-feira, ao meio-dia, estará à tua disposição lá na mini cervejaria Devassa, Shopping Praia de Belas, segundo piso, certo? E tem a validade de 30 dias, não deixa passar o tempo.
O Chicão Tofani fica tartamudeando. Tartamudeando? Quando a senhora está falando, ele fica... Que isso, tartamudeando. E a Copa das Confederações? A Copa das Confederações... Hoje teve jogo, o Cristiano Ronaldo marcou um gol. É uma transmissão de pensamento. Eu acho que desde que veio ao mundo Pelé, Maradona, Cruyff, Cristiano, Ronaldo Nazário, Messi, mostrou uma coisa para mim, Vitorino. Eu acho que a próxima Copa do Mundo, quem vai ganhar não vai ser as equipes, vai ser um jogador que decide. A estrela. O cara não sabe fazer com a bola, rifa a bola, tem uma boa defesa e o Cristiano Ronaldo resolve. A Alemanha não tem mais esse jogador. A Alemanha envelheceu e o Brasil tem Neymar. Levo muita fé no Brasil na próxima Copa do Mundo. Como é que foi o jogo? E o México, 1-0. E o México também ganhou. Ele virou com a Nova Zelândia, porque o México tem... grande time. É o melhor time que a Nova Zelândia. Embora o técnico deixou o time todo titular no campo, no banco, e botou o time reserva para jogar. É interessante, achei o México. Tá, Marne, essa aqui agora a nossa telespectadora Denise Munhoz, da Denise de Bagé. No caso das delações dos irmãos da dupla sertanoja da corrupção, o Vitorino e talvez a justiça esteja usando um termo politicamente correto ao dizer que foi uma delação dirigida, porque, na verdade, a dupla dedurou com notórios objetivos de jogar o Brasil num caos político. Bem colocado que a dona Denise fez. E o Marne já vem com a campanha eleitoral para o senhor Lula. Poupe-no, senhor Marne. A vida tá me queimando aqui. Não dá. Eu queria que a guria te dissesse. Mas o nome não é Fecha, Fecha é Francesco. Eu acredito. A minha irmã, o nome dela é Sônia, eu não acho Fecha. Lavínia é um nome lindíssimo. Lavínia é um nome de origem eslava, um nome bonito e elegante. Então, Lavínia, não dê bola para esse cidadão, porque esse cidadão não sabe o que fala. Lavínia é um nome de origem eslava, é um nome belíssimo, e a senhora está de parabéns por ter esse nome. Tenha orgulho do seu nome, porque ele é bonito. Seria uma parvoíce? Agora, é legal o cara se chamar... como é que é o nome lá? Senhora, senhorita. Como é que é o nome do sobrenome da coisa lá? Senhorita. Da coisa lá? Que é isso? Alemão, como é? Schwarzbach. Olha aí, o cara diz o nome dele e fica com dor na língua 2 dias. Alberto Francesco Schwarzbach Tofani. Esse é nome, querido. Não é Gustavo da Silva Souza Vitorino. Vitorino. Tu não fala não tenho. E a Vitória. Eu não tenho nem Silva nem Souza. E se tivesse, seria orgulhoso do meu nome, porque não existe nome mais brasileiro que Silva. Marne. Seria motivo... agora já fez uma apologia. Ele faz. Olha que vai se candidatar. É que ele está com a intenção que o Rafa apresente para ele a Lavínia. Fica essa conversinha de cantinho. Não tem uma caminhonete da Nissan de nome Lavínia? Não, é Livínia. Olha aí. Ele botou caminhonete. Quer dizer... Cris Bart está falando. O Marne está falando que ele está falando, ele desconfia, ou enfim, sente aí o cheiro de uma eleição do Lula e tal, devido à popularidade dele. Se ele for inocentar... Falando nesses líderes da América Latina, quem está apostando na sua atual popularidade e vai voltar à elite da política argentina é Cristina Kirchner. Foi ovacionada. Que azar da Argentina. Foi ovacionada. Não vai dar. A Argentina não sabe botar. Está sendo ovacionado onde ela aparece e não se sabe com certeza se ela vai ser candidata ao Senado, mas o retorno dela é a primeira linha da política Brasil, argentina. As pessoas merecem mesmo, né? Vota, continua votando. Isso aí é a mesma turminha de sempre. A turminha, olha aqui, ó, a Argentina, de cada 5 trabalhadores argentinos, 2 estavam pendurados em dinheiro público. Por isso que tem a turminha que ama a Cristina Kirchner. Só que essa turminha vive do dinheiro alheio, porque trabalhador de verdade odiava essa Cristina Kirchner. Sim, só que daí ela se elege. Mas eu não sei se ela vai se eleger. Agora, sabe o problema da Argentina, sabe o que é? Que o Brasil, graças a Deus, terminou. A gente se livrou dos brizolas da vida. O populismo, o caudilismo, o maragato que Brizola representava, Getúlio Vargas, esses caras, graças a Deus, os meus ídolos militares catapultaram do poder. Na Argentina aconteceu e eles ficaram. Menem, Perón, Evita, aquela história toda, não chore por mim, Argentina, aquilo enterrou a Argentina. A Argentina, o populismo
Total. Vou pedir para salvar o parlamentarismo via e-mail. Vou pedir um momento para vocês para responder algumas telespectadores que querem ver o meu brinco com detalhe, querem saber de onde é o meu brinco. Mas aqui eu vou fazer, não posso fazer nada. Tu não pode. Ele é lindo. Esse brinco assim. É a coisa mais linda que eu já tive. Eu ganhei essa semana. Esse brinco é de uma designer de joias caxiense, aí de Caxias, ela chama Fabiane Montemezzo. Ela está lançando uma coleção, ela é uma designer de joias caxiense, conhecida no mercado, né, de produção de acessórios há 3 anos, e ela mandou de presente para mim. Mandou de presente com um cartão personalizado, muito bonito realmente. E vocês que são aí de Caxias, ou que estarão em Caxias, ela amanhã vai apresentar toda essa sua coleção, que tem um nome, chama Platum. Amanhã, dia 21, né? É não? Hoje? Tinha um filme. Então é hoje. Platum tem um filme. É hoje que ela está, então, fazendo na Cubo Galeria de Arte Contemporânea o lançamento da coleção completa. O brinco é muito lindo, gente. Vocês estão achando bonito assim pela TV, mas pessoalmente ele é de uma beleza. É muito pesado, porque é uma pedra. Mas é muito lindo. Lindo mesmo. Bonita, muito obrigada. Fabiane Montemezzo. Ela tem muito bom gosto e faz um trabalho. Não conheço, ela me mandou de presente. Eu fiquei muito agradecida e achei belíssimo. Hoje eu coloquei para ir na Federação. Fez o maior sucesso. Tá lindo. Tá belíssimo. Parabéns a Fabiane. Muito obrigada. Posso responder a telespectadora que falou sobre que eu estou lançando o Lula? Não estou lançando ninguém. Eu estou dizendo o seguinte. Se ele for inocentado, e com isso, tudo que ele fala da justiça brasileira, que estão me acusando, isso é um golpe político contra mim, etc. Aí vai lá. Ele é julgado, não tem prova contra ele. Ele ganha, sabe por quê? E assim nós encerramos Bolsonaro não vai votar. O nosso programa de hoje. Vou votar em quem? Agradecendo a sua companhia e dizendo que voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Até lá.